A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." O pastor Newton acabou de falar sobre o evangelismo e integração. Nós tivemos a primeira fase do evangelismo, que nós treinamos algumas pessoas que estão ali, que são da igreja também, que eles possam começar o ministério também de evangelização e preparar vocês. Agora, o próximo passo é integração. Como que nós vamos integrar as pessoas dentro da igreja local? Como que a gente vai acompanhar as pessoas? Seria mais o discipulado. Como nós fazemos dia a dia. Não é pegar a revistinha, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso, vamos ler na palavra de Deus. Não. É fazer o acompanhamento dia a dia, acompanhando ela desde o começo que ela chega na igreja, no momento que ela começa a conhecer a igreja, e você começa a fazer o passo a passo. Muitas vezes você cobrando ela, assim: "E aí, onde nós vamos esse ano? Como que você vai esse ano? O que está precisando? O que precisa de ajuda?" Aí tem as classes dos novos. Você vai acompanhar ela lá na classe dos novos. Ficar uns dias com elas ali, até que ela fica bem dentro da igreja local. Então os próximos passos, por isso nós estamos falando sobre isso. Porque o que acontece? Tem muitas vezes a evangelização, que foi o trabalho que eu fiz por 13 anos em tempo integral, é legal. Ganhamos pessoas? Ganhamos. E os próximos passos? Como que nós vamos fazer? E aí, se você está afim de fazer isso aí, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não é só vir na igreja. Eles vão estar olhando, observando vocês. Um amigo nosso estava falando o seguinte, que ele é filho de pastor também, já é meio velho também, mas ele está falando o seguinte, que ele começou o filho dele começou a ler a Bíblia com ele esse ano, e de repente o filho começou a cobrar já algumas coisas dele. Ele falou assim: "Vixe, eu acho que eu vou ter que entrar na linha de novo." Mas é o quê? Passo a passo. Então nós vamos ter agora no dia 23 a 27, que é o Ministério de Integração, que você pode fazer na igreja local, para que a igreja possa estar crescendo. Esse vai ser o nosso próximo módulo. Depois, logo após esse módulo, já começa na outra semana o pastor Newton dando sobre síntese do Novo Testamento. Então, se você está interessado também, não deu tempo ainda para fazer o cartaz, mas se você está interessado, você pode aprender também um pouquinho sobre a teologia do Novo Testamento, juntamente com o pastor Newton. E hoje à noite eu gostaria de falar um pouquinho, eu acho que vocês receberam aí os seus boletins, falando sobre cheio dos pleno conhecimento da vontade de Deus. O desejo, igual Paulo aqui, Paulo tinha um desejo que a igreja de Colossenses ficasse o quê? Todos cheios da pleno conhecimento, transbordados, aí fala na outra versão, do conhecimento de Deus. E agora, o que é isso? Como que eu vou fazer isso? Por que isso? Por que eu vim aqui à igreja? Qual o motivo de eu estar aqui hoje? E eu queria começar justamente falando sobre isso. Antes de a gente abrir lá em Colossenses capítulo 1, eu quero falar alguma coisa sobre a graça. Nós temos que entender o que é a graça. A identidade da graça. O que é graça? Graça é quando o quê? Alguém o quê? Agradece, os tribunais dão um ato de graças. E aí um dos hinos bem antigos que todo mundo conhece, que é Maravilhosa Graça. Conhece o hino? Maravilhosa Graça? Que quer dizer mais ou menos assim: maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora me encontrei. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. É a graça que aliviou meus medos. Opa, estou batendo em alguma coisa aqui. Aliviou meus medos. Eu já vim, essa graça que me trouxe, assim me salvou, e a graça vai me levar para casa. Quando nós tivermos completado lá 10.000 anos, brilhando como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus. De quando começamos pela primeira vez
maravilhosa graça, quão doce som, que salvou um miserável como eu. A graça de Deus, um presente de Deus, algo que Ele deu para você. E esse presente tem uma identidade. E essa identidade é justamente ser aceito, é experimentar a graça de Deus. Riqueza de Deus à custa de Cristo. Alguém que morreu por você. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E aí Efésios 2, 8 e 9 fala que todo mundo conhece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém fique o quê? Se gloriando. Então a graça, um presente, algo que Deus deu para nós. Se nós queremos ser cheios do pleno conhecimento, transbordando, nós temos que conhecer por que nós somos assim, por que nós temos que estar assim. E é justamente a graça que salvou um miserável como eu, uma pessoa que não valia nada. E pensando sobre a graça de Deus, como que eu chego lá? Vamos abrir, quem quiser acompanhar está aqui também. Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu estou lendo aqui da versão NVI, tá? Capítulo 1, de 1 a 9. Como que é? Colossenses, capítulo 1, de 9 a 14, desculpa. Agora que eu vi lá, 9 a 14. A palavra de Deus diz o seguinte: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade, ou transbordados do cheio conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso é que para vocês vivam de maneira digna no Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós, olhando a sua palavra, para entender o que é a graça, que salvou um miserável como eu, como cada um de nós aqui, pela custa de Cristo, que veio e morreu para cada um de nós, que possamos olhar aqui, Deus, qual o propósito da nossa vida, e o propósito é que nós possamos estar crescendo no pleno, transbordando no pleno conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de conhecer mais o Senhor a cada dia. Isso era o sonho de Paulo, isso era o que Paulo desejava para aquela igreja. E nós olhando aqui para a nossa igreja, essa igreja que nós conhecemos desde o começo, desde o princípio, que já foi igreja que formou outras igrejas também, mas que possa continuar sendo um exemplo e conhecer mais, crescendo mais no pleno conhecimento da palavra do Senhor. Esteja comigo nesses próximos minutos, Deus, que eu possa ser usado por Ti para falar um pouquinho de como podemos estar livres para poder cada dia mais conhecer o Senhor. No nome santo de Jesus, amém. Vamos começar o seguinte, entendendo um pouquinho, eu vou fazer aqui pelo contrário. Nós fomos do 9 ao 14, agora eu vou fazer ao contrário, para entender um pouquinho o que é a graça. O que é esse pacote? O que é esse pacote que Cristo fez por nós? Qual foi esse pacote que é um presente para nós? O que faz que esse presente que nós recebemos, no momento que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que Ele inclui? O que tem dentro dele que nos inclui, que fazer parte disso aí? O que nos inclui a poder continuar fazendo o trabalho do Senhor?
Qual o motivo que você vem todos os domingos aqui? Foi um presente que você recebeu. E aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos contramão aqui dos versículos. Nós vamos começar lá no 14 e vai descer até o 9, tá bom? Eu acho que vocês notaram isso. O primeiro presente que nós podemos ver aí, o que inclui dentro desse presente, a primeira coisa que é o quê? Nós somos o quê? Perdoados. O que fala o versículo 9? Versículo 14? O perdão dos pecados. Nós somos o quê? Perdoados. Perdoados dos nossos pecados, de nossos delitos. Mais que a gente quer tentar fazer as coisas do nosso jeito, a gente não consegue. Mas esse pacote que Cristo fez, morrendo na cruz, para pagar pelos nossos pecados, nos trouxe o perdão, para ter a vida eterna. Nossa necessidade desesperada e merecida. A Bíblia fala que a vida eterna é um presente, não pode ser comprado por obras e nem merecida. E o homem, ele é pecador e não pode salvar a si mesmo. E a Bíblia fala assim: sede vós perfeito, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Você consegue ser perfeito igual ao nosso Pai Celestial? Muita gente fica pensando do pecado. Será que a gente peca pelo menos 10 vezes por dia? Alguma coisa? Não, vamos arredondar para 3 vezes aí. Só de você pensar, ou alguma coisa que você fez ali no trânsito, ou fez alguma coisa durante o caminho aí, vamos por 3 vezes. 3 vezes você dá por mês, dá o quê? 90 pecados. Em um ano, 1080. Vamos arredondar para 1000. Põe a sua idade aí. O Newton tem 44 anos. Tem 44 mil pecados. Eu estou falando a idade do Newton porque é a minha idade também. Então, tem outros aí também, né? Aí a gente fica pensando, 44 mil pecados. Você acha que com 44 multas, ou 44 mil processos, será que a gente consegue ter o perdão? Eu acho que não. Mas Deus, nesse pacote, quando Ele morreu por você, Ele deu os perdão dos pecados. Nós somos perdoados. Por isso nós temos que agradecer cada dia por Deus, que Ele tem feito por nós. Em segundo lugar, nesse pacote, nós somos o quê? Redimidos. Em quem nós temos, versículo 14, fala o quê? Em quem nós temos a redenção. O que é redimidos? Nós fomos o quê? Comprados de volta. Você estava lá, por causa do pecado, lá no começo, você foi condenado ao inferno, condenado às piores coisas. De repente Jesus morreu na cruz, perdoou o seu pecado e comprou de volta, te comprou de volta. Resgatar significa comprar de volta. Pensa o que Cristo fez. Ele saiu do céu, Ele teve uma vida perfeita, Ele veio para pagar pelos nossos pecados, morreu na cruz, Ele ressuscitou e comprou um lugar no céu que nos oferece gratuitamente. Então nós fomos comprados de volta. Que privilégio! Além de você ser perdoado, você foi o quê? Comprado de volta, fazer parte ainda de Cristo. Então nós temos aí redimidos, nós somos perdoados, nós somos redimidos. Em terceiro lugar, nós somos o quê? Resgatados e transportados. O versículo 13 fala o quê? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e transportou para o reino da sua luz. Livrou-nos do perdão do poder das trevas. Então nós estávamos lá nas trevas e de repente Ele nos tirou de lá e nos colocou aonde? Juntamente com Ele. Nos transportou, nos resgatou. Cristo nos livra das trevas, dando luz para nos ver. Trouxe para um lugar para o seu reino. Trouxe para um lugar celestial. Uma das coisas que a gente estava olhando aqui, né, depois nós mudamos, nós estamos morando ali na Dona Amélia, é como as ruas estão escuras. Tem a luz ali, mas a luz parece que
não clareia tanto. E aí no escuro a gente fica pensando assim, como que será do outro lado? Agora imagine o seguinte, se você vivesse essa vida todo dia escura e não tivesse você vivesse uma vida, todo dia estava escuro e você não tivesse luz, como seria a sua vida? E Ele então o quê? Nos resgatou, nos levou, transportou para o seu reino, nos tirou da onde nós estávamos, de uma lama, para poder estar do seu lado. Esse é o pacote da graça. Ele nos perdoou, Ele nos comprou de volta, nos redimiu, e Ele também nos tirou lá da lama, não deixou a gente lá quietinho não, transportou, trouxe de volta, e nos resgatou de lá, da perdição. Olha que privilégio que nós temos, pensando nessas 3 aí, e existe mais uma ainda, nesse pacote. Só nisso aí, só no primeiro de você ser perdoado já vale a pena. Mas nós fomos comprados de volta, nós fomos transformados, nós fomos transportados, nós fomos resgatados. E aí, o mais privilegiado ainda, que nos tornou o quê? Participantes. Nós fazemos parte, nos comprou um lugar no céu que nos oferece gratuitamente. Aqui fala um versículo 12, dando graças aos pais que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de sua luz. O que Ele fez? Ele pegou a gente e, além de nos perdoar, nos comprar de volta, nos resgatar, nos transportar, ainda nós temos uma herança no céu oferecido de graça. Não é igual aquele negócio de você falar assim, ó, você vem aqui que você vai ganhar isso aqui de graça. Já viram alguma propaganda desse jeito ou não? Compra isso que você vai levar de graça uma tal coisa. Já ouviram essa propaganda ou não? Foi interessante, né? Essa semana, para quem acompanhou as redes sociais, veio uma coisa que da semana passada, acho que foi, ou semana retrasada, mas estava lá na rede social assim, cursos gratuitos em Araçatuba. Alguém viu isso aí? Faça suas inscrições. Vem aqui. Tá. Falei assim, vamos ver aqui, deixa eu ver esse negócio. Tem uma coisa interessante. Minha esposa trabalha em contabilidade, departamento pessoal. Então, para conhecer um pouquinho, vou pôr departamento pessoal. Aí, sexta-feira agora, chegou um recado assim, você foi selecionado. Apareça hoje, domingo, lá na Unip, que você teve o privilégio de ser selecionado. O curso é totalmente de graça. Você tem as inscrições de graça, você tem as mensalidades de graça. Falei, não tem nada a perder, vamos lá ver o que é isso. Aí cheguei lá na Unip, no Toledo. Em Toledo. Cheguei lá, daí tava um recado, uma pessoa assim, não é mais aqui, é lá na Cussi de Almeida. Falei, então tá, vamos lá para Cussi. Aí o rapaz leva a gente para uma sala, tava 30 pessoas ali, eu vou falar 10 minutos aqui com vocês. Então, o curso é muito bom, vocês precisam disso. Vocês não vão pagar suas inscrições, vocês não vão pagar mensalidade. A única coisa vai ser acompanhamento pedagógico. Hã? Isso é de graça? Acompanhamento. E aí, quanto que é esse acompanhamento? Não, só R$120 por mês. Acompanhamento. Quer dizer, mas isso aí é o preço do curso. 2 vezes por semana. Que acompanhamento? Cadê o negócio de graça? Terminou de falar, eu falei assim, olha, uma turma foi para poder conhecer melhor, eu já peguei outra, eu já fui para o outro lado e vim embora. Falei assim, o que eu vou fazer? Se é de graça, não quero nada o quê? Em troca. E aqui está falando que você vai ser participante. E por cima, se eu fizesse a inscrição hoje, eu ganhava mais 2 cursos online. De graça. Irmãos, o que é isso? Agora, o pacote que nós temos aqui é um pacote de graça. Isso aqui está falando o quê? Vocês se tornaram participantes, vocês vão ter o céu de graça. Não tem enganação aqui não. Jesus Cristo veio e morreu por você. Ele fez algo para você. Esse é o nosso trabalho. Então, nós temos que pensar, o que Cristo fez por mim e por cada um de nós. Então, nós temos aqui 4 coisas que aconteceu naquele pacote de Jesus. Na morte de Cristo. Fomos perdoados, nós fomos redimidos, fomos resgatados, transportados e nos tornamos o quê? Participantes. E agora?
Isso nos leva à nossa próxima etapa. Qual é a minha parte? E agora? Qual que é a minha parte então? O que eu tenho que fazer então? Eu já ganhei tudo isso aí, já estou fazendo isso aí. Qual que é a minha parte? E aí nós passamos para mais 3 áreas. Qual seria a minha participação? A primeira participação que nós temos, porque nós temos isso, nós somos o quê? Fortalecidos. Aqui no versículo 11, nós estamos voltando, tá vendo? Nós estamos voltando nos versículos, está indo de trás para frente aí. No versículo 11, sendo o quê? Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Quando nós estamos fortalecidos, porque nós sabemos disso, nós podemos passar por qualquer momento, por toda o quê? Perseverança e paciência. Nós somos assim ou não? A Bíblia fala, não andeis ansiosos em coisa alguma. Nós somos ansiosos ou não? Aí a gente fala que é uma ansiedade cristã, né? Nós arrumamos uma desculpa. Mas não. Porque nós somos fortalecidos, porque nós estamos buscando ao Senhor, o que acontece? Nós podemos atravessar qualquer coisa com perseverança e paciência e com alegria. Minha parte, eu estou fortalecido, eu posso fazer isso. Nós que tudo lembra, Mateus 28, 20, que é um versículo conhecido, que diz o quê? E eis que estou convosco até a consumação. Cristo fala, eu posso falhar? O pastor da igreja aqui pode falhar com você? As pessoas podem falhar com vocês aí? Aquelas pessoas que estão firme, de repente se torna, não começa a vir mais, você fica olhando ela, pode falhar com você? A liderança pode falhar? Pode, mas Jesus fala assim, eu vou estar com você. Se você está firme comigo, eu vou estar com você até o final. Mas tem que estar comigo. Nós somos fortalecidos. Em segundo lugar, nós temos que fazer o quê? Frutificar e crescer. Não adianta você ficar só parado, já ganhei a salvação, já é de graça. Mas aqui está falando o quê? Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que nós temos o Ministério de Integração. Você fazer o discipulado, crescer cada dia mais. O discipulado começa com 2 pessoas. Quem que são essas 2 pessoas? Você e a pessoa que você está treinando. 2 pessoas para multiplicar. Você também é um discípulo de Jesus. E aqui fala o quê? É isso que vocês vivam. Isso é para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, uma vida bem-sucedida. Temos que dar frutos, temos que multiplicar, temos que ganhar as pessoas, temos que testemunhar sobre Cristo. Temos que cada dia, aqui é somente um momento de celebração, um momento de agradecer a Deus também. Mas já pensou você poder olhar para o lado e ver as pessoas que você ganhou para Cristo, as pessoas que estão participando ali, é porque você faz parte da vida dela? Frutificando, crescendo. Nos últimos 5 anos, pensa aqui nos últimos 5 anos, você acha que quanto que você já ganhou? Quantas pessoas você testemunhou de Cristo? Quantas pessoas você treinou? Quantas pessoas você esteve com ela aqui? Quantas pessoas estão participando aqui por causa de você? Pense nos 5 anos, nos últimos 5 anos. Quanto que nós temos multiplicado? Ou muitas vezes nós ficamos querendo ficar sentados e só reclamando. Ficando só falando que não... Olha, eu não quero fazer parte disso. Não está de acordo. Mas nós temos que investir em pessoas. Nós começamos lá na nossa casa, lá em São Paulo, nós começamos na nossa casa a ter um grupo, e foi por 3 anos, né, Leia? 3 anos nós tivemos esse grupo. A intenção era trazer pessoas do prédio, e eu deixei lá na portaria escrito, falando assim, ó, quem quiser passar aí, quer participar de um grupo de estudo lá na minha casa, pode vir. Eu sei que estava no 3º semana já, e a gente já tinha conversado que a gente ia mudar para outra casa, porque não tinha chegado ninguém, mais que a gente tinha convidado. Na hora que começava às 8,
Deu umas 8h10, eu falei, semana que vem não vai ter mais aqui, vai ser na outra casa. De repente bate a campainha. Veio uma família para poder participar. E dessa família nós começamos a ganhar outra família. E foi participando. Hoje, nos últimos anos, nós estávamos fazendo um grupo pequeno lá na casa delas já. Não estava nem na nossa casa, estava na casa delas. Então, irmãos, nós temos que multiplicar. Nós temos que crescer. O quanto nós temos crescido nesses últimos anos? Então, eu tenho meu trabalho. Sou fortalecido, eu tenho que crescer, eu tenho que multiplicar, frutificar. E por último, que é justamente o nosso versículo de hoje, nós temos que estar o quê? Cheios do pleno conhecimento. Por essa razão, aqui Paulo falando o quê? Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam o quê? Cheios, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, sabendo que traz alegria, isso ilumina a dúvida e o meio. O nosso desejo, como seminário, como instituto, como IB, é poder ajudar as igrejas locais a poder ter um crescimento, não somente como liderança, mas poder trazer matérias, trazer palestras, trazer coisas para vocês poderem estar o quê? Cheios do pleno conhecimento da palavra de Deus, conhecer mais. Claro que cada um pode sair pastores, pode sair líderes, pode sair missionários, mas o importante é que nós queremos que vocês possam conhecer o Senhor cada dia mais, estar cheios do pleno conhecimento da vontade, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E eu queria terminar, estou quase terminando ali, eu queria contar uma história que realmente aconteceu nos anos 90. Quando nós fazemos por 13 anos que eu trabalhei no Evangelismo Explosivo, a gente tem um momento que nós temos que escrever nosso testemunho pessoal. Cada um tem que escrever seu testemunho de como você recebeu Jesus como Salvador, a maneira que foi e quando foi, mais ou menos. Não precisa, muitas vezes nem data não tem, mas como que foi o seu testemunho? E lá nos Estados Unidos, estava uma igreja grande, e eles estavam fazendo esse evento, recebendo vários pastores e líderes de outras igrejas. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas participando. 30 pastores e líderes participando. E foi justamente, terminava no domingo, no sábado eles teriam que fazer o testemunho deles. E cada um, ali na sua mesa, começou a escrever seu testemunho. E um dos pastores começou a entrar em crise. E o pessoal que estava junto ali começou a notar isso. E eles começaram a entrar em crise. Ele começou a entrar em crise. Por que ele entrou em crise? Porque ele falou assim: eu não sei como escrever meu testemunho. Eu não tenho um testemunho. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não consigo colocar aqui, eu não entendo o que eu posso escrever aqui. Eu tenho estado no ministério, tenho feito várias coisas, mas eu não consigo escrever meu testemunho. Tem sido tão automático a gente vir para a igreja, tem sido automático eu ensinar, tem sido isso aí, mas eu não tenho meu testemunho de vida. Eu tenho usado outras pessoas como testemunho de vida. Eu tenho falado de outras pessoas, mas o meu pessoalmente eu não sei escrever. Eu não posso escrever porque eu não sei. E naquele momento, todos os outros pastores e líderes ficou ao redor dele orando por ele, falando: Deus, fale com ele. E naquele momento ele notou que ele ainda não tinha certeza que um dia ele iria para o céu. Ele notou que ele tinha se tornado somente uma rotina a vida dele na igreja. Quando chegou para ele essa pergunta: se Deus te perguntasse por que eu devo deixá-lo entrar no meu céu, ele não sabia o que responderia. E naquele momento ele ajoelhou ali, ele orou e pediu que Deus pudesse entrar no seu coração e ele pudesse ter o testemunho da vida dele. Naquele momento ele fez isso. Próximo dia, formatura. Aquela igreja grande vai fazer uma
formatura, com todos chegamos ali, e a gente sempre escolhe 2 pessoas para dar um testemunho de como que foi as aulas e também um testemunho de vida, como que foi naquela semana para eles. E esse homem falou assim: eu quero fazer questão de falar para todo mundo. E ele levantou, no momento que ele estava ali, ele levantou na sua igreja, naquela igreja, e falou o seguinte: eu queria falar uma coisa para vocês. Até ontem eu não tinha certeza da salvação, mas ontem, quando nós tivemos um momento de testemunho, eu notei que eu precisava ter um encontro real com Cristo. E a partir daquele momento, eu tenho certeza que se Cristo voltasse hoje, eu vou para o céu. Naquele momento, toda a igreja bateu palmas. Toda a igreja ficou feliz. Porque aquele pastor que estava dando testemunho era o próprio pastor da igreja que estava fazendo isso. Ele reconheceu, de anos de ministério, que ele não tinha como dar o testemunho. Nós olhando aqui agora, o pacote que nós tivemos: perdão dos pecados, redimidos, participantes, resgatados, transformados. Nós vimos aqui que nós temos aqui 3 áreas. Nós estamos fortalecidos, frutificando, crescendo. Estamos cheios. Que possamos estar cheios do Espírito Santo, reconhecer que possamos estar escrevendo nosso testemunho. Tem uma música bem antiga, eu ia até colocar ela aqui, mas aí vai falar que eu achei melhor não. Mas é bem antiga, que era chamado Tocou-me Jesus. Alguém lembra dessa música? Acho que o Gutenberg tocava quando era pequeno essa música. A Bíblia fala, aqui a música diz o seguinte: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais eu como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus. Eu já acho que dá. Eu estou com ela aqui? Estou. Ah, está aqui. Eles estão falando para o Gutê tocar, ela não consegue, Gutê? Nós estamos com a letra aqui. Para você terminar pensando: Cristo, tocou-me Jesus, tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me de quê? Da escuridão. Desde que eu encontrei a Cristo, eu senti o teu terno amor. Eu tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei o seu louvor. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. Jesus já tocou em você? No momento que Ele tocou em você, Ele te deu paz. Ele encheu seu coração. Que isso você possa pensar essa semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por ter morrido por cada um de nós, mesmo nós não merecendo. E isso, Deus, ainda fez fazer que nós façamos parte do Seu reino. Enquanto nós estamos aqui, Deus, esperando a Sua vinda, que possamos estar nos fortalecendo cada dia mais, buscando, que possamos, Deus, estar frutificando, crescendo e estando cheio do pleno conhecimento do Senhor a cada dia. E obrigado, Deus Jesus, por nos ter tirado da escuridão. No nome santo de Jesus, amém.